Olá e bem-vindo ao Casos do Reddit. O nosso relato aborda uma questão sensível e real. Caso de hoje, eu tenho 22 anos e suspeito de algo entre minha namorada de 22 anos e meu amigo de 21 anos. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar ou aprender com esta história. Eu suspeito de algo entre minha namorada e meu amigo. Todos nós moramos juntos. Será que estou imaginando coisas? Estou realmente ficando louco agora porque se o que eu suspeito for verdade, essa situação de convivência está prestes a ficar muito complicada. Por favor, me diga que estou apenas louco. Desculpe se isso ficar longo. Contexto: nós somos dois casais morando juntos, todos frequentamos a mesma universidade. O apartamento foi originalmente alugado por minha namorada há cerca de 2 anos, Alexis, e nossa amiga em comum, Brooke, de 22 anos. O apartamento é enorme e caro. Inicialmente, deveriam ser 3 meninas morando lá, mas a última desistiu abruptamente. Elas planejavam se mudar para algum lugar mais barato, mas haviam investido muito trabalho no apartamento e o amavam tanto que odiavam a ideia de sair. Eu me ofereci para me mudar quando meu contrato vencesse em maio, para que pudéssemos dividir o aluguel e as despesas 3 vezes. Eu já dormia lá com frequência. Ambas as meninas estavam absolutamente extasiadas com a ideia. Pouco antes de eu me mudar, Brooke começou a namorar meu melhor amigo, Derek. Isso foi legal porque agora ambos os casais podiam sair com seus melhores amigos e parceiros ao mesmo tempo, parecia perfeito. Derek começou a dormir lá com frequência. Quando os pais dele venderam a casa e saíram em outubro, ele se mudou temporariamente. Não pressionamos muito para que ele encontrasse um novo lugar porque dividir tudo por 4 estava ajudando todos nós, e o proprietário do apartamento surpreendentemente não se importa, desde que o aluguel seja pago, porque somos sempre silenciosos. Existem 3 incidentes que me fizeram pensar que algo estava acontecendo. Se não fossem por esses incidentes combinados, eu nunca faria uma acusação assim porque Alexis é uma garota doce e tímida, e Derek tem sido como um irmão para mim. Eles não parecem flertar, mas como mencionei antes, nós 4 somos amigos muito próximos, então passamos muito tempo juntos. Incidente 1. De segunda a quarta-feira, Brooke e eu temos aulas pela manhã e saímos por volta das 8 horas. Derek e Alexis começam à tarde, então não é incomum que saiam juntos, embora geralmente em carros separados. Em um desses dias, decidi esperar Alexis fora de sua aula para surpreendê-la com o almoço. Eu observei todos saindo da aula, mas ela não estava com eles. Eu a mandei uma mensagem perguntando onde ela estava, e ela respondeu: "Acabei de sair da aula, vou para casa estudar." Eu a liguei para ver se eu tinha acabado de perdê-la por pouco ou algo assim, e não houve resposta, o que considerei estranho porque ela tinha acabado de me enviar uma mensagem. Ela não atendeu até muito mais tarde, o que também é incomum para ela. Ela é uma daquelas garotas que geralmente está no telefone. Encontrei Brooke mais tarde no dia e ela mencionou casualmente que Derek tinha ficado em casa doente, ela ia levar sopa para ele, etc. Na época, não pensei muito sobre isso. Quando cheguei em casa mais tarde naquela noite, percebi que o carro de Alexis estava no mesmo lugar exato. Ela costuma estacionar na vaga de visitantes porque nossa unidade tem apenas 3 vagas, e como resultado, o carro dela se move muito. Eu perguntei a ela se ela tinha ido para a aula, e ela ficou quieta antes de admitir timidamente que pulou porque achou que o professor era ruim em explicar as coisas, mas ela sabia que eu odiava quando ela faltava às aulas, algo que já prejudicou suas notas antes, mas ela começou a se sair melhor recentemente. Eu a beijei e disse que confiava no julgamento dela. Enquanto eu lavava a louça, ela explicou como provavelmente não pularia novamente porque ficar entediada sozinha em casa era o pior. Eu ri e seguimos em frente. À noite, fomos para a cama, e enquanto eu estava deitado lá, meio adormecido, percebi. Ela não deveria estar sozinha porque Derek estava em casa doente, certo? Ela ainda estava com o telefone na mão, então eu acordei rapidamente e perguntei onde Derek estava hoje, já que Brooke tinha dito que ele estava em casa doente. Ela pareceu surpresa com a pergunta, mas isso pode ter sido porque eu estava meio adormecido e de repente acordei com uma pergunta aleatória. Ela disse que ele estava aqui um pouco de manhã, mas foi fazer mandados ou algo assim, ela não estava certa.
Depois dos outros incidentes, percebi que a maneira desconexa como ela respondeu a essa pergunta parecia estranha, mas isso pode ser apenas minha imaginação. Incidente 2, fui jogar algumas coisas no lixo da cozinha quando percebi um invólucro de preservativo exatamente da mesma marca que Alexis e eu usamos. Não estava muito visível, meio escondido atrás de uma caixa de cereal, mas a cor distinta chamou minha atenção. Brooke e Derek sempre usam uma marca diferente, gratuita no centro de saúde da universidade, enquanto os nossos são Trojans caros. Foi estranho porque geralmente mantemos os invólucros em nossas lixeiras nos respectivos quartos para que nunca apareçam na cozinha. Além disso, por causa das provas e do estresse geral, Alexis e eu não tínhamos dormido juntos há alguns dias. Eu realmente não revirei nada em busca de um preservativo usado ou algo assim, apenas voltei para o quarto para verificar se algum dos nossos estava faltando. Eu realmente não conseguia dizer, porque compramos em quantidade. Meu primeiro pensamento foi que Brooke e Derek haviam acabado e invadido nosso estoque, e fiquei chateado porque nem pediram. Mais tarde naquela noite, mencionei o invólucro de preservativo para Alexis, e seus olhos se arregalaram. Quando mencionei minha teoria, ela ficou incomumente perturbada, ela é sempre muito calma, e começou a reclamar sobre eles violando nossa privacidade. Eu sugeri que falássemos com ele sobre isso, e ela imediatamente rejeitou a ideia e me fez jurar que não mencionaria a menos que eles fizessem novamente. Ela não queria ter essa conversa estranha, o que foi estranho para mim porque todos nós somos geralmente muito abertos sobre isso, dado que vivemos juntos. Embora seja possível que Alexis estivesse sendo genuína porque ela é de uma pequena cidade conservadora e não fala tanto sobre essas coisas quanto nós. Incidente 3, eu e Derek nos damos bem com os caras no apartamento ao lado, que são formados em nossa universidade. Não saímos ou algo assim, mas temos o tipo de relacionamento em que fazemos pequenas conversas sobre esportes ou qualquer outra coisa no corredor e nos sentimos à vontade para pedir ao outro para diminuir o volume sem ser estranho. Na última segunda-feira, durante nosso intervalo, eu estava trancando a porta quando ninguém mais estava no apartamento, quando encontrei um dos caras do lado de fora. Conversamos sobre futebol por um tempo e depois ele mencionou que um dos casais do apartamento realmente gosta de intimidade matinal e que as paredes são muito finas. Eu ri porque Alexis e eu geralmente fazíamos isso nas manhãs de fim de semana quando tínhamos a casa só para nós. Brooke e Derek geralmente passam os fins de semana na casa dos pais dela, a cerca de 1h30 de distância. Quanto mais eu pensava sobre isso mais tarde no dia, mais eu percebia que não tínhamos tido intimidade matinal há cerca de um mês. Nos fins de semana tinha sido mais para a noite ou nem fazíamos. Ele quis dizer nos dias úteis. Meu coração meio que afundou. Eu meio que quero pedir a ele para se explicar, mas a conversa acabou e sinto que perdi a chance. Além disso, é uma coisa estranha de se perguntar e sinto que devo estar sendo paranoico. Então é isso. Estou louco? Estou procurando sinais que não existem ou há algo errado? E, se sim, como procedo? Não quero perguntar a ela ainda porque não quero parecer louco e ciumento se nada estiver acontecendo. 2, se algo estiver acontecendo, não quero que eles comecem a esconder melhor. Estava pensando em aparecer uma dessas manhãs em que eles estão sozinhos juntos, mas não sei como calcular o momento certo. Se eu aparecer muito cedo ou tarde, eles podem ficar mais cautelosos. Primeira atualização, muitos de vocês pediram uma atualização do meu post original. A maioria sugeriu que eu conversasse com Brooke ou tentasse flagrar a situação. Decidi fazer ambos. No domingo à noite, todos estavam de volta ao apartamento. Eu tinha toda a intenção de falar com Brooke sobre o comentário do vizinho sozinho, mas antes que eu pudesse, ela disse algo que desconsiderou completamente minha teoria. Ela disse a Derek para ir dormir para não ficar cansado no trabalho na manhã seguinte. O quê? Eu sabia que Derek tinha um emprego no campus, mas ele sempre trabalhava nos mesmos turnos da noite. Sendo o mais casual possível, perguntei há quanto tempo ele estava trabalhando de manhã e quando começou. Ele disse que pegou alguns turnos extras um mês atrás e trabalhava às 9. Eu saio às 7h45, então é possível que eu não tenha percebido isso. Passei o resto da noite tentando descobrir se ele estava mentindo sobre isso, se ainda tinha algumas manhãs em casa, se Alexis poderia estar vendo alguém além de Derek de manhã, como alguns de vocês sugeriram, ou, novamente, se eu era apenas um perdedor paranoico. Fui para a cama me sentindo emocionalmente esgotado e confuso.
Na manhã seguinte, saí para as aulas como de costume e agi no piloto automático. Alternei entre pensar em correr para casa para verificar Alexis e pensar que tinha muito trabalho para correr com base em uma teoria da qual eu nem tinha certeza mais. No final, saí da minha primeira aula e fui direto para o meu carro para ir para casa. De uma maneira estranha, meio que desejava não ter feito isso. Quando cheguei ao apartamento, o carro de Derek não estava lá, apenas o de Alexis. Caminhei até o apartamento com o coração batendo loucamente. Eu não sabia o que esperar. Do lado de fora da porta do apartamento, pude ouvir imediatamente a voz de um cara lá dentro. Ouvi ele falando e rindo, e um murmúrio suave e feminino respondendo e rindo de volta. Já estive tempo suficiente neste subreddit para ver todas as reações diferentes das pessoas a essa situação. Nunca pensei no que faria, encostei minha orelha na porta para ver se conseguia entender o que estavam dizendo, mas só conseguia entender uma palavra aqui e ali. Havia muitos risos. Então, ouvi o som de Alexis sendo tocada e gritando. Talvez devesse ter esperado mais. Em retrospecto, eu queria ter esperado, mas não aguentei. Assim que comecei a mexer com as chaves, houve um silêncio absoluto lá dentro. Ela estava tendo intimidades com o Mark. Eu nunca mencionei Mark no post anterior, mas ele é um dos caras do apartamento ao lado do nosso, não aquele que me alertou. Ele é o único que eu nunca gostei. Atitude idiota de saber tudo. Sempre fazia comentários inapropriados em relação às duas garotas. Nunca pensei nada disso. Assim que abri a porta, os dois me olharam com cara de veado nos faróis, o que removeu qualquer dúvida ingênua que eu ainda pudesse ter de que a situação era inocente. Eu estava planejando gritar com eles ou exigir respostas, mas, e isso é constrangedor pra caramba, meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu não queria que eles vissem aquela merda. Então eu disse bonito. Muito bonito, e voltei correndo para o meu carro. Ouvi Alexis gritando meu nome no corredor e acelerei o passo. Eu meio que esperava que ela estivesse me perseguindo, mas quando cheguei ao carro, não havia ninguém me seguindo. Dirigi até um parque próximo ao apartamento e fiquei lá, incrédulo. Meu primeiro pensamento, estranhamente, foi como minha família vai encarar isso. O que diabos vou contar para eles? Minha família amava pra caramba a Alexis. Eles brincavam sobre o nosso casamento e a chamavam regularmente de parte da família. Então comecei a pensar sobre a moradia. Nossas provas terminam em cerca de 2 semanas, não há como eu lidar com uma mudança agora. Estou me candidatando a um programa de pós-graduação extremamente competitivo e não posso deixar nada atrapalhar isso. Definitivamente, não essa traidora. Estou escrevendo isso da casa de um amigo. Expliquei a situação, ele explicou aos pais e eles me acolheram em sua casa. Vou ter que voltar para casa para pegar algumas roupas em algum momento. Estou planejando ir durante esse período de laboratório que sei que Alexis não pode pular amanhã. Demorou 1 hora ou mais para ela começar a encher meu telefone, mas assim que começou, não parou. Ela começou pedindo para eu voltar para casa para que ela pudesse explicar. Antes mesmo de eu ter a chance de responder, ela enviou outra pedindo para eu voltar porque estava tendo um ataque de ansiedade, algo que sempre a ajudei a superar. Talvez eu seja insensível, mas tudo o que eu conseguia pensar era bom, você mereceu. Houve uma pausa e então ela mandou, eu não sei por que você fica tão ciumento, estávamos apenas saindo, esperei. Ela mandou, olha, eu sei que parece super suspeito, acredite, se eu fosse você, pensaria a mesma coisa, mas não fizemos nada. Ele precisava de conselhos sobre os problemas com a namorada. Você tem que acreditar em mim. Não, não tenho. Normalmente, teria sentido um estranho senso de satisfação ao ver um traidor se atrapalhando para se explicar, mas meu cérebro estúpido só continuava repetindo todos esses ótimos momentos que tivemos juntos e imaginando se ela estava traindo naquela época também. Quero saber quando isso começou, mas ao mesmo tempo estou preocupado que tenha acontecido por mais tempo do que o mês que suspeitei de algo. Recebi uma mensagem de texto mais tarde naquela noite de um número que não reconhecia. Era o cara legal do lado. Ele disse, parafraseando porque era um texto longo, que pegou meu número com o Derek. Ele estava extremamente arrependido pelo que eu estava passando e que teria me dito antes, mas não estava completamente certo. Ele disse que sabia que o amigo estava saindo com uma garota com namorado, mas não juntou as peças até descobrir o nome da garota. Como muitos de vocês suspeitaram, o comentário dele foi uma tentativa de me alertar. Então acho que ele é o amigo do ano. Acho que Derek e Brooke ainda não sabem.
Não mandei mensagem para eles. Não encontrei as palavras. Sei que isso vai virar de cabeça para baixo nossa situação de convivência e amizades. Acho que devo mandar uma mensagem para eles antes que Alexis pinte uma imagem diferente. Fico pensando no que o vizinho legal disse quando pediu meu número. Acho que ele não contou para eles, teriam dito algo, certo? A menos que tenham ficado do lado dela. Aí perdi minha namorada e meus amigos. Qualquer conselho sobre como lidar com algo assim, especialmente daqueles que já passaram por isso, por favor, me avise. Não tenho muitos amigos para recorrer além do cara com quem estou hospedado. Alexis, Brooke e Derek eram basicamente minha família. Alexis e eu tínhamos conversado sobre passar o resto de nossas vidas juntos. Nunca fui tão sério com uma garota como fui com ela. Edição, estou realmente comovido pela quantidade de apoio que vocês estão me dando aqui. Por favor, continuem, eu posso não responder a todos os comentários, mas li cada um em ambos os posts. Pretendo contar a Derek e Brooke em breve. Tentarei fazer um acompanhamento quando tiver algum tipo de plano. Segunda atualização, seus incríveis filhos da mãe. Entre os comentários em ambos os posts e minha caixa de entrada, tenho uma coleção imensa de incentivos personalizados, aos quais recorro sempre que estou para baixo, admito, muitas vezes ultimamente. Recebi conselhos e histórias de todo tipo de pessoas, casadas, solteiras, velhas, jovens. Uau! Nunca pensei que a internet me traria esse nível de apoio. Só quero que vocês saibam que, digitando apenas alguns comentários, vocês fizeram uma diferença muito real na vida de alguém. Tenho que dizer que é um pouco estranho receber 6 Reddit Golds e chegar ao R e Bestoff apenas por compartilhar o pior dia da minha vida, haha. Recebi muitas mensagens instando-me a entrar no Redpill. Essa experiência azedou minha visão sobre a Alexis. Não sobre as mulheres em geral. Recebi algumas mensagens dizendo que escrevo muito bem e que isso é obviamente inventado. Tenho 2 palavras para vocês, eu queria. Uma clarificação na última atualização, eu não fui claro sobre o que vi quando entrei. Eles não estavam literalmente tendo intimidade, estavam apenas sentados no sofá com um olhar de veado nos faróis, que era incrivelmente incriminador, e ambos ficaram em silêncio. Obviamente, não era uma situação de oi, adivinha quem apareceu. De qualquer forma, indo para a atualização. Estive extremamente ocupado com o final do semestre e segui o conselho da maioria para me concentrar no trabalho. Passei muito tempo na biblioteca porque a Alexis nunca vai lá. No processo de postar a última atualização, percebi como foi idiota não ter entrado em contato com Derek e Brooke com o meu lado da história. Tirei print da mensagem do vizinho legal, Will. Nota lateral, todos os nomes foram alterados, exceto Mark porque dane-se você, Mark. Em questão de minutos, Derek estava enchendo meu telefone com chamadas e mensagens que deixavam muito claro que ele não sabia de nada. Ao mesmo tempo, Alexis estava enviando mensagens me implorando para nos encontrarmos. Eu me sentia miserável e respondi com um único texto para Derek dizendo que não estava me sentindo bem para falar, depois guardei meu telefone pelo resto da noite. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dizendo para encontrá-lo no meu restaurante favorito para jantar e beber, garantindo-me que ninguém estaria lá, nem mesmo a Brooke. Não tive apetite desde que tudo aconteceu, mas a oferta significou muito e eu realmente queria vê-lo, então decidi ir depois das aulas. Cheguei ao restaurante primeiro e meu coração estava na boca, preocupado que a Alexis de alguma forma estivesse lá, mas ela não estava. Derek se aproximou de mim, me deu um abração e começou com, cara, que porra é essa? Então, aqui é onde as coisas ficam um pouco loucas e dramáticas. Muitos de vocês sugeriram que Brooke poderia se aliar a Alexis ou ter encoberto ela o tempo todo. Eu não estava tão certo, porque, embora ela seja mais próxima de Alexis, ela e eu somos amigos há um tempo maior. De acordo com Derek, assim que ele contou para Brooke, ela ficou absolutamente furiosa. Em suas palavras, eu meio que queria xingar a Alexis, mas a Brooke cuidou disso, e mais um pouco. Lembra como eu disse que a Alexis vinha de uma pequena cidade conservadora? Seus pais não tinham ideia de que estávamos morando juntos e ela constantemente enfatizava que eles não podiam saber ou a cortariam financeiramente. Eles gostavam o suficiente de mim para serem educados, mas estavam constantemente preocupados que um relacionamento a distraísse dos estudos e não queriam que ela engravidasse ou algo assim. Derek disse que Brooke exigiu que Alexis empacotasse suas coisas e encontrasse um novo lugar, ou ela ligaria para seus pais e contaria tudo.
Derek me disse que naquela noite Alexis estava sentada na sala abraçando um suéter que eu havia deixado para trás e chorando alto que sua vida tinha acabado, quando Brooke gritou do quarto dela: "Bem, talvez você não devesse ter tido intimidade com o Mark então." Imaginar aquele momento foi meio engraçado. Brooke sempre foi uma garota muito direta com um temperamento quente, mas eu definitivamente não esperava por isso. Foi extremamente tocante que ela levasse a traição tão a sério. Durante aquele jantar, todos os meus medos de que eu tinha perdido meus amigos foram completamente lavados e consegui engolir algumas peças de sushi. Quando saímos do jantar, Derek prometeu me avisar quando Alexis saísse para que eu pudesse voltar a morar lá. Eu recusei a oferta dele porque mesmo que ela se mude, tudo no apartamento me lembra dela, incluindo Derek e Brooke 2, Alexis e Mark provavelmente tiveram intimidade no meu quarto, então realmente não quero dormir lá 3, no estado emocional atual, não quero ficar como pé de terceiro, em um casal feliz, embora eu tenha certeza de que eles seriam considerados. Ele entendeu meus pontos, mas disse para avisá-lo se eu mudasse de ideia, porque a amizade entre Brooke e Alexis parece estar bem acabada. Esta semana tem sido bastante tranquila, mas continuo tendo que evitar Alexis. Felizmente, estou em um programa de graduação que tem apenas 60 alunos, então temos muitas aulas juntos. Pedi a 2 amigos para ficarem de olho nela depois de dar a eles uma versão resumida da história e comecei a chegar à aula no último minuto. Até onde sei, ela só esperou do lado de fora de uma das minhas aulas. Recebi uma mensagem dizendo: "A Alexis foi vista na frente da sala de aula. Choro em andamento. Prossiga com cautela." Acabei faltando à aula, porque não sabia se ela iria embora e realmente não queria arriscar. Mais tarde naquela noite, ela me enviou uma mensagem longa no Facebook explicando tudo desde o início, e meio que me deu nojo ler. Eu estava pensando em não ler, mas assim que abri, tive que ler. Ela disse que ele estava flertando com ela nos corredores. Como mencionei antes, ele costumava fazer comentários inapropriados para as 2 garotas, e ela tentou ser amigável de volta, mas deve ter parecido flerte, porque ele a beijou no meio de uma frase um dia. Ela disse que se sentiu culpada por deixá-lo avançar, e essa culpa a impediu de rejeitá-lo em futuras investidas, porque ela sentia que era culpa dela que isso aconteceu e ela tem dificuldade em dizer não. Ela disse que eles só tiveram intimidade 3 vezes e ela odiou, ele a pressionou, não foi forçado, mas, sei lá, eu nunca disse sim também, e ela iria terminar durante a conversa em que entrei. Ela disse que entendia se eu precisasse de um tempo e espaço, mas que faria absolutamente qualquer coisa para consertar e passaria o resto da vida se redimindo para mim, oferecendo tratar-me como um rei. Eu nunca precisaria cozinhar, limpar ou fazer minha própria lavanderia novamente. Me dar acesso total ao seu telefone e senhas. Ela até sugeriu que instalássemos o Life 360, um aplicativo que permite rastrear a localização de alguém pelo telefone, para que eu soubesse onde ela está o tempo todo. Cortar todo o contato com Mark e todos os seus amigos homens, apenas para garantir, eu acho, intimidade de reconciliação sempre que eu quisesse. Sim, isso parece um relacionamento saudável, certo? Eu não respondi. Eu meio que queria mantê-la no Facebook e assistir ao show. Ela estava postando status dramáticos e letras de música sobre erros, perdão e algumas de nossa música, mas eu sei como sou, não quero verificar compulsivamente a página dela ou revisitar fotos antigas. Então, a bloqueei. Derek me mandou uma mensagem algumas horas depois dizendo: "Ela está chorando e gritando porque você a bloqueou lol." Em notícias mais felizes, a família com quem estou hospedado é fantástica. Eu me senti um pouco culpado por ocupar o espaço deles, eletricidade, etc. Então ofereci para pagar aluguel e algumas contas. Eu estou desempregado, mas minha família me dá uma mesada decente para aluguel e comida, mas eles recusaram. O pai disse: "O primeiro mês é grátis. Se você precisar de mais tempo aqui, então vamos conversar sobre isso", e piscou. Meu amigo me disse que eles já hospedaram amigos problemáticos dele e da irmã, então não foi grande coisa. Ainda assim, estou incrivelmente grato. Quanto ao Will, vizinho incrível, liguei para ele para agradecer por tudo. Eu ainda não estava pronto para convidá-lo para o jantar, mas vou. Ele se desculpou profundamente. Ele diz que não suporta o Mark, não apenas pelo que ele fez com a Alexis, mas por várias outras coisas que eu não vou entrar em detalhes. Ele me disse que Mark tem estado estranhamente quieto nos últimos dias e disse para outro cara que ele foi dispensado.
seja lá o que for. Eu não quero pensar sobre isso. Então, isso é realmente tudo que tenho para vocês. Ainda vou ser amigo do Derek e da Brooke, mas vou limitar meu contato com eles porque eles me lembram muito a Alexis. Enviei uma mensagem para Brooke agradecendo por expulsar a Alexis e ela disse que faria isso independentemente de eu voltar ou não. Ela vai me avisar quando a Alexis se for para que eu possa pegar o resto das minhas coisas. Enquanto isso, estou passando muito tempo estudando, me candidatando a programas de pós-graduação e saindo com o cara com quem estou morando. No início desta semana, postei no grupo do Facebook da minha universidade procurando por colegas de quarto para o próximo semestre e já tenho algumas respostas. Vou esperar até depois das finais para contar aos meus pais sobre a situação porque minha mãe faz 1 milhão de perguntas sobre tudo e não estou com vontade de respondê-las. Novamente, obrigado por todas as mensagens. Eu não esperava esse nível de atenção e, embora isso tenha me deixado um pouco paranoico de que alguém reconheça a história pelos detalhes, dane-se, eu precisava do apoio. Eu amo vocês pra caramba. Terceira atualização. Bem, eu realmente não estava planejando uma atualização, mas muitos de vocês insistiram e eu devo a vocês depois de todo o maravilhoso apoio que recebi. Assim que as finais terminaram, me saí bem dadas as circunstâncias, tudo desabou sobre mim como um peso. Quero dizer, quase pior do que o insulto inicial. Removi todas as fotos nas minhas redes sociais com ela, joguei fora coisas que me lembravam dela, tirei nossas músicas das minhas playlists, e por aí vai. Nós fomos inseparáveis desde que nos conhecemos, então eram mais de 2 anos de memórias acumuladas. Resumindo, foi muito difícil, mas eu senti uma vontade de resolver tudo antes do ano novo. Todo aquele clichê de ano novo, nova versão de mim, eu acho. Eu não sei. De qualquer forma, um reditor em particular me enviou uma mensagem sobre como Alexis poderia ser levada ao suicídio agora que perdeu tudo, seus amigos mais próximos, namorado e apartamento. Eu sei que isso parece uma previsão exagerada, mas eu não conseguia tirar isso da minha mente depois de ler. O que Alexis fez foi absolutamente terrível, mas senti que uma conversa final poderia me proporcionar um encerramento melhor e talvez ajudá-la a entender que acabou completamente e fazê-la seguir em frente. Então, planejei me encontrar com ela antes de todos irem para casa nas férias. Muitos de vocês eram a favor de ignorá-la, então sinto muito desapontar, mas tive que fazer isso por mim. Eu enviei para Alexis: se você quiser conversar, podemos nos encontrar em algum lugar. Mas não há como ficarmos juntos depois do que aconteceu, então, por favor, não pergunte, ok? Ela respondeu quase imediatamente perguntando quando e onde. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria fora do campus. Quando cheguei lá, ela já estava em uma mesa e levantou para me abraçar. Eu acenei para ela se afastar e ela recuou como um filhote que foi chutado. Eu me senti péssimo imediatamente, mas queria resolver isso logo. Fizemos algumas conversas bobas, ela perguntou como eu estava, como foram as finais, etc. Mas eu meio que interrompi. Perguntei se ela estava infeliz com nosso relacionamento. Os olhos dela se arregalaram e ela disse, não, várias vezes e ficou quieta. Então, perguntei por quê, se ela não estava infeliz. Basicamente, ela recontou a história sobre ter dificuldade em dizer não e ele sendo muito insistente. Eu a interrompi e pedi para ela cortar a besteira e assumir a responsabilidade. Que talvez isso justificasse suas ações até ele beijá-la no meio da frase, mas intimidade 3 vezes. Sim, não. Ela olhou para baixo, deu de ombros e murmurou, você está certo, eu sei. Neste ponto, ela começou a chorar e disse que estava muito arrependida, que eu nunca entenderia o quão arrependida ela estava. Então, ela perguntou se havia alguma chance de voltarmos a ficar juntos, o que eu meio que esperava mesmo tendo dito para ela não perguntar. Apenas balancei a cabeça. Disse a ela que ela ainda poderia morar com Derek e Brooke se quisesse, mas ela recusou e me disse que já tinha planos de morar com outra amiga dela. Daqui em diante, a conversa girou em círculos, com ela tentando justificar suas ações com a dificuldade de recusar caras devido ao medo de ser vista como uma pessoa fria, e eu tentando fazê-la admitir que essa desculpa era ruim. Eu não sei porquê, eu só realmente precisava que ela parasse de usar essa muleta e admitisse que arruinou um relacionamento perfeitamente bom com um futuro muito real, tudo por conta própria. Mas ela simplesmente não fez isso. Ela sempre foi teimosa. Finalmente, deixei pra lá e nos separamos de forma um tanto amigável.
Enquanto eu saía, ela segurou minha mão e abriu os lábios para dizer algo, mas acabou balançando a cabeça e soltando. A conversa me fez sentir pior do que antes a princípio, mas, no final das contas, realmente me fez ver que ela nunca foi o tipo de pessoa com quem eu queria estar, mesmo sem a traição. Ela nunca assumiu responsabilidade por nada, notas baixas eram porque o professor era incompetente, não conseguir um emprego, estágio era má sorte e não falta de esforço dela, etc. Eu simplesmente nunca pensei muito sobre isso. Acho que ainda estava na fase da lua de mel ou algo assim, algo igual eu sou idiota às vezes. Neste ponto, saí da cafeteria e pedi para encontrar Derek. Acabei indo para o apartamento e, embora Brooke estivesse lá, ela ficou principalmente no quarto dela. Tomamos algumas cervejas, jogamos alguns videogames, o que realmente me animou. Também conversamos um pouco sobre tudo o que aconteceu. Ele admitiu que não conseguiram encontrar um terceiro companheiro de quarto, além de estranhos completos que preferiam não ter como colegas, e pediu novamente para eu ficar com eles. Eu podia perceber que ele realmente queria que eu ficasse e me senti culpado por eles estarem presos ao contrato de locação, então aceitei. Disse a eles que precisava esperar Alexis pegar todas as coisas dela, no entanto. Os móveis são dela desde antes de eu me mudar, e eu ainda não quero dormir naquela cama. Além disso, Brooke se desculpou por se envolver tanto na situação e gritar com Alexis. Aparentemente, o padrasto dela traiu a mãe dela, e isso é um assunto delicado para ela. Eu disse a ela que realmente não me importava e que ela estava autorizada a fazer isso novamente se o humor a atingisse. Também comprei comida e bebidas para Will em um ótimo lugar perto do campus. Muitos de vocês queriam saber as outras coisas que Mark fez para deixar Will tão irritado. Aparentemente, ele precisava ser pressionado para pagar o aluguel, afirmava que não podia contribuir para nenhuma das despesas domésticas, como sabão para louça, lâmpadas, produtos de limpeza, e entrava regularmente gritando e rindo em horários estranhos, concordando em baixar o volume e depois continuando na mesma intensidade. Coisas típicas de um colega de quarto idiota, realmente. Will é um cara muito legal. Conversamos muito sobre a situação com Alexis, mas também sobre a faculdade e esportes. Foi até divertido. Eventualmente, contei para meus pais sobre a situação e, como esperado, minha mãe me bombardeou com 1000 perguntas e chorou bastante. Então, foi divertido. Ir para casa me fez sentir um pouco melhor, mas meu irmão mais velho ficou noivo na véspera de Natal e, dadas as circunstâncias recentes, eu não estava tão animado por ele como deveria ter ficado, o que me fez sentir um irmão ruim. Além disso, é tudo que minha família consegue falar agora e eu simplesmente não estou no clima. A vida não está perfeita agora, mas estou indo melhor. Alexis tirou as coisas dela e comprei uma cama e uma comoda de segunda mão de outro estudante. Tive minha primeira rodada de aulas na semana passada. Embora eu vá parecer um total nerd, os cursos são realmente legais, práticos, e os professores são pessoas incrivelmente legais. Derek e Brooke têm sido muito solidários e não me fazem sentir como um intruso em nenhum momento. Vi Mark no corredor uma vez e ele me ignorou completamente, e eu o ignorei, mas a vontade de socá-lo na cara era muito real. Acho que é algo que vai passar com o tempo. Quase quis confrontá-lo sobre toda a situação, mas com o tipo de pessoa que Will descreveu, a conversa não teria levado a lugar nenhum e provavelmente teria me irritado mais. Desculpe por esta atualização não ser tão emocionante quanto as anteriores. Obrigado pelo amor e apoio, Reddit. Isso realmente me ajudou muito em um momento tão ruim. Nesse relato, podemos ver que a ex-namorada do OP, em todas as situações, culpa terceiros por seus erros. O OP fez o correto ao encerrar o relacionamento e seguir com a sua vida. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.